Continuação da leitura do livro 20.000 Léguas Submarinas, do autor Júlio Verne. Capítulo 13. O Oceano Pacífico estende-se de norte a sul entre os dois círculos polares e a leste a oeste entre a Ásia e a América, numa extensão de 145 graus de longitude. É o mais tranquilo dos mares, com correntes largas e lentas, marés fracas e chuvas abundantes. Era este oceano que o destino me levava a percorrer nas mais estranhas condições. Vamos determinar exatamente a nossa posição, professor, disse-me o capitão Nemo, e fixarmos o ponto de partida desta viagem. São 11 horas e 45 minutos. Vou manobrar para emergir. Ele premiou 3 vezes uma campainha elétrica e as bombas começaram a expulsar a água dos reservatórios. O ponteiro do manômetro assinalou pela pressão o movimento ascensional do Nautilus e depois parou. Chegamos, disse o capitão. Dirigi-me à escada central que conduzia à plataforma. Subi os degraus de metal e pelos alçapões abertos cheguei à parte superior do submarino. Munido do seu sextante, o capitão Nemo mediu a altura do sol que lhe devia fornecer a latitude. Esperou alguns minutos para que o astro chegasse à linha do horizonte. Enquanto procedia a estas observações, nem um só músculo mexia em seu corpo e o instrumento não estaria mais imóvel se fosse seguro por uma mão de mármore. É meio-dia, falou-me. Quando quiser. Lancei um último olhar àquele mar amarelado, próximo de terras japonesas, e desci ao salão. Ali, o capitão calculou cronometricamente a longitude, que verificou com observações procedentes dos ângulos solares. Depois disse-me: Sr. Aronnax, encontro-nos a 137 graus e 15 minutos de longitude oeste. De que meridiano? Perguntei vivamente, esperando que a sua resposta talvez me indicasse a sua nacionalidade. Professor, respondeu-me, tenho cronômetros regulados pelos meridianos de Paris, de Greenwich e de Washington. Em sua honra, vou servir-me do de Paris. Esta resposta nada me revelou. Fiz um aceno com a cabeça e o capitão continuou. 37 graus e 15 minutos de longitude a oeste do meridiano de Paris e 30 graus e 7 minutos de latitude norte. Isso é, estamos a cerca de 300 milhas das costas do Japão. Hoje, 8 de novembro, ao meio-dia, iniciamos a nossa viagem de exploração submarina. Que Deus nos proteja, falei. Agora, professor, peço-lhe licença para me retirar. Cumprimentou-me e saiu. Fiquei só, absorto nos meus pensamentos dirigidos para aquele estranho comandante. Descobriria um dia a que país pertencia aquele homem que se gabava de não pertencer a país nenhum? Aquele ódio que ele votava à humanidade, aquele ódio que talvez procurasse uma vingança, quem o teria provocado? Seria ele um desses sábios desconhecidos, um desses gênios aos quais se fez uma ofensa? Absorto em meus pensamentos, só me dei conta da entrada de meus 2 companheiros quando Ned Land começou a me interrogar sobre a minha entrevista com o capitão Nemo. Ele queria saber se eu tinha descoberto quem era o capitão, de onde vinha, para onde ia, para que profundezas nos arrastava. Contei-lhe tudo o que eu sabia, ou antes, tudo o que eu não sabia. Por minha vez, perguntei-lhe o que tinha podido observar. Nada, não vi nada, respondeu-me. Nem sequer vi a tripulação do navio. Será que também é elétrica? Elétrica? Estou tentando pensar que sim, mas o senhor não faz nenhuma ideia de quantos homens há a bordo? 10, 50, 100? Não lhe sei informar, Land. Aliás, você deve abandonar de momento a ideia de se apoderar do Nautilus e fugir. Este navio é uma obra-prima da indústria moderna e eu lamentaria perder a oportunidade de observá-lo à vontade. Muita gente aceitaria a situação em que nos encontramos só para poder passear no meio dessas maravilhas. Assim, mantenha-se calmo e tentamos ver o que se passa à nossa volta. Capítulo 14. No dia seguinte, 9 de novembro, só acordei após 12 longas horas de sono.
Conselho, segundo era o seu hábito, foi saber como eu havia passado a noite e perguntar se eu precisava de alguma coisa. Tinha deixado o canadense ainda dormir. Depois de vestido, eu me dirigi ao salão onde pensava encontrar o Capitão Nemo. Estava deserto. Passei à sala do Museu da Fama Submarina e me entreti apreciando aqueles tesouros encerrados em vitrines. Passou-se o dia inteiro sem que eu tivesse a honra de perceber a visita do Capitão Nemo. Pude verificar que a rota do Nautilus continuava a mesma e que navegávamos a uma velocidade de 12 milhas por hora, a uma profundidade entre 50 e 70 metros. No dia seguinte, 10 de novembro, verificou-se a mesma ausência, a mesma solidão. Não vi ninguém da tripulação. Ned Land e Conselho passaram a maior parte do dia comigo, igualmente surpreendidos com a ausência do capitão. Contudo, gozávamos de inteira liberdade e tínhamos alimentos com abundância. O nosso hospedeiro cumpria sua promessa. Nesse dia, iniciei o diário dessas aventuras, o que me permite contá-las com a maior exatidão. Fato curioso, eu fazia minhas anotações num papel fabricado com sargaço marinho. No dia 11 de novembro de manhã, o ar fresco que invadiu o interior do Nautilus fez-me saber que tínhamos subido à superfície. Dirigi-me para a escada central e subi a plataforma. Eram 6 horas. O tempo estava nublado, o mar cinzento, mas calmo e quase sem ondulação. Eu admirava aquele radioso nascer do sol quando senti alguém subindo a escada para a plataforma. Preparei-me para cumprimentar o Capitão Nemo, mas em vez dele apareceu imediato. Percorreu a plataforma, parecendo não se aperceber da minha presença. Perscrutou todos os pontos do horizonte com extrema atenção e depois se dirigiu para o alçapão pronunciando uma frase que guardei, porque ele a repetia todas as manhãs que me encontrava na plataforma. Nautrum respect lone virge. Pronunciadas essas palavras, ele descia. Eu não sabia o significado delas. Passaram-se mais 5 dias sem que a situação se alterasse. O capitão não aparecia e todas as manhãs, quando eu subia a plataforma, ouvia a mesma frase pronunciada pelo imediato. No dia 16 de novembro, ao entrar no meu quarto com Ned Land e Conselho, encontrei sobre a mesa um bilhete do Capitão Nemo. Convidava-me e os meus companheiros para que acompanhássemos em uma caçada às florestas da Ilha Crespo. Uma caçada? Admirou-se Ned Land. Então o capitão tenciona ir à terra? Acrescentou. Parece-me que sim, disse eu, relendo o convite. Temos de aceitar o convite dele, falou o canadense. Uma vez em terra firme, decidiremos o que fazer. Por outro lado, não me importava nada de comer um pedaço de carne fresca. Decidimos que aceitaríamos o convite do capitão. Ned Land e Conselho se retiraram e o criado de bordo ofereceu logo para me servir o jantar. Deitei-me mais cedo naquela noite e adormeci um pouco preocupado com Ned Land e a caçada para a qual fôramos convidados. No dia seguinte, 17 de novembro, ao despertar, senti que o Nautilus estava absolutamente imóvel. Vesti-me apressadamente e me acompanhei para o grande salão. O capitão encontrava-se à minha espera. Cumprimentou-me e me perguntou se os acompanharíamos na caçada. Respondi afirmativamente, esperando que ele me dissesse alguma coisa sobre o seu sumiço dos últimos dias. Mas ele não fez referência a isso e me abstive a lhe fazer qualquer pergunta sobre o assunto. Contudo, lembrando-me de que o convite dele se referia a uma caçada nas minhas florestas da Ilha Crespo, perguntei-lhe: como é possível que possua florestas na Ilha Crespo, capitão, se afirma ter cortado todos os seus contatos com a terra? As florestas que possuo, professor, não me exigem do sol, nem a luz, nem o seu calor, mas são frequentadas nem por leões, não são frequentadas nem por leões, nem por tigres, nem por panteras. Só eu as conheço, só existem para mim. Não são florestas terrestres, mas submarinas. Florestas submarinas? Exatamente, professor. E quer levar-me para caçar nelas? De espingarda na mão e a pé seco, professor. Olhei o comandante do Nautilus com um ar que nada tinha de lisonjeiro para ele. Decididamente está louco, pensei. Deve ter tido um ataque de loucura, o que explica o seu desaparecimento nos últimos 8 dias. É uma pena.
Eu o preferia estranho, como sempre me parecera, a louco como me parece agora, raciocinei enquanto ele me olhava com um leve sorriso. Por convidá-lo a ir caçar comigo nas minhas florestas da Ilha Crespo, professor, disse-me ele, julgo que eu estaria em contradição com as minhas convicções. Quando lhe informei que se tratava de florestas submarinas, passou a pensar que estou louco. Mas, capitão, creia que... Escute-me primeiro e verá se pode me acusar de contradição ou de loucura. Sabe tão bem quanto eu que o homem pode viver debaixo da água desde que leve consigo uma provisão de ar respirável. Sei, usando escalafandos. Exatamente, mas nas condições em que os conhece na Terra, esses aparelhos são muito imperfeitos ainda e dependem do fornecimento de ar através de um tubo apropriado que os liga à superfície. Esse sistema tolhe a liberdade do homem sobre a água, porque ele está preso à terra. Se tivéssemos que ficar ligados por esse cordão umbilical ao Nautilus, não poderíamos ir longe. E qual a maneira que se ficar livre e poder ir longe? Utilizando um aparelho Qual Dena-User, inventado por 2 franceses, mas que aperfeiçoei para meu uso. O meu aparelho é composto por um reservatório de espessa chapa de ferro, dentro do qual armazeno o ar a uma pressão de 50 atmosferas. Este reservatório é fixo às costas por meio de correias, como a mochila de um soldado. Como eu não tenho de suportar enormes pressões no fundo dos mares, tive de proteger a cabeça com os escafandristas dentro de uma esfera de cobre, e é essa esfera que vai dar os 2 tubos para inspiração e expiração. Perfeitamente, capitão, mas o ar que transporta comigo deve esgotar-se rapidamente. Sem dúvida, mas as bombas dos Nautilus me permitem armazená-lo a uma pressão considerável. Nessas condições, o reservatório do aparelho pode fornecer o ar respirável durante 9 ou 10 horas. Não tenho mais obsessões, falei-lhe. Gostaria apenas de lhe fazer uma pergunta. Conte-me no caminho no fundo do oceano. Com o aparelho Runcorkopf, que eu levo preso à cintura. É composto por uma pilha de Bunsen, que ativo com sódio e consigo uma luz esbranquiçada e contínua. A todas as minhas objeções, o senhor dá respostas tão concludentes que não ouso duvidar, capitão. Não entendo, no entanto, ainda preciso de esclarecimentos sobre as espingardas que usa nessas caçadas. Está evidente que não se trata de uma arma que usa pólvora. As minhas espingardas funcionam com ar comprimido, que as bombas do Nautilus me fornecem abundantemente. Mas esse ar deve gastar-se depressa. Verdade, mas tem o reservatório Roucaguol, que pode, se necessário, fornecê-lo. Só preciso de uma torneira auxiliar. Aliás, o senhor terá ocasião de verificar que nessas caçadas submarinas se gasta pouco ar e poucas balas. Não discuto mais, capitão. Só me resta pegar na espingarda e acompanhá-lo. Para onde o senhor for, irei também. O capitão Nemo conduziu-me para a proa do Nautilus. Passando pelo camarote de Ned Land Conselho, chamei-os e eles nos seguiram. Chegamos a um compartimento situado a bombordo, perto da casa das máquinas, no qual devíamos vestir as nossas roupas de passeio submarino.